Crianças, vamos para nossa aula, que é o estudo dessa semana, que é Atenas. Aqui nós iremos tratar de uma nova etapa da civilização grega no período da Grécia Antiga. Então, nós temos aqui algo que é muito importante, que é um tema que nós devemos tratar com muito carinho, com muita atenção e com muito interesse. Trata-se da origem de tudo aquilo que hoje nós discutimos, que hoje nós vivemos e que hoje a gente luta para manter, que é a democracia. E a democracia, que é isso pela qual nós lutamos, defendemos, e nem sempre a gente vê isso respeitado e de fato vivenciado, ela teve origem na Grécia Antiga, então com os povos atenienses. Atenas é uma cidade, né? E era uma cidade-estado na Grécia Antiga, que fazia parte da Grécia continental. Ela estava ali numa parte da Grécia do continente, ela não era da ilha de Peloponeso, certo? Das outras ilhas que faziam ali parte do território da Grécia Antiga. Ela, então, estava inserida na Grécia continental. Nós vamos, então, aqui conhecer sobre a civilização ateniense. O que ela diz respeito a nós, o que tem a ver conosco, e vamos, então, aprender sobre o início da civilização que nos trouxe ideias de democracia, ideias de igualdade, de respeito mútuo, onde todas as pessoas, os povos, eles são considerados iguais, né, perante as leis e se respeitam entre si independentemente da sua classe social ou econômica, né? Não importa que na Grécia Antiga nós sabemos que somente os aristocratas eles participavam num grupo seleto de pessoas que viviam na Acrópole, lembram que era o lugar onde o governante, né, permanecia, os nobres, e ali eles tomavam as decisões políticas a respeito daquele território, que fazia parte ali, compunha-se por todas as cidades-estados, né, que faziam parte do território grego. Então aqui com Atenas é que começam a surgir as mudanças que hoje são tão caras para a sociedade mundial, caras a todos nós. Então nós temos Atenas como o berço da civilização. A civilização não específica de um povo, de um lugar ou somente de uma época, mas desta época que se estende até nós, e ela vem sendo aprimorada, ela vem sendo construída passo a passo na sua defesa, para que todos sejam respeitados e que todos exerçam seu valor na sociedade. Então nós temos que a Grécia foi uma das principais cidades do mundo, né? Do mundo grego, lá naquela Grécia onde várias ilhas, lugares da Ásia ali, né, oriental, e também o próprio território ali europeu fazia parte deste mundo que era o mundo grego. Então nós sabemos que antes a Grécia era governada pela aristocracia, ou seja, os nobres e aquele que era escolhido rei governante. Então esse povo somente tinha vez, tinha voz, somente eles tinham o poder, e os demais cabiam a eles apenas uma vida fora deste mundo de decisões e de poder, e somente o trabalho e a produção ali de riquezas, mas não participava das decisões e da vida prática, política das cidades-estado. Então, com Atenas, começam a surgir novas ideias, né? E começam, então, a ter mudanças, onde começa a fazer com que a população tenha mais vez,
e tenham voz. Então, aí começa a filtrar, né? No caso, os homens livres, aqueles que não eram escravos, aqueles que eram filhos de pai e mãe atenienses, ou seja, ali de Atenas, e que fosse maior de 18 anos, eles podiam participar das discussões que diziam respeito à vida daquela sociedade, da vida cotidiana da cidade. Com isso, foi havendo uma evolução, e aí esse conjunto de pessoas, né, eles formavam, participando de um conselho, que era ali por algumas pessoas, e aqui diz no número de 400, que iam definindo temas, assuntos que deveriam ser discutidos e votados em assembleia. Então, o povo começava a ter voz, a ter vez, a colocar os seus anseios, as suas necessidades e a levar até o governante essas propostas de mudanças para a melhoria. E assim, essa civilização ela foi dando passos para aquilo que chegamos ao que nós denominamos democracia. Então, a partir disso, né, forma-se uma forma de governo que permitia a participação dos cidadãos, né? De uma forma em que se reuniam, decidiam as questões importantes, levavam para ser votadas em assembleia, ou seja, escolhidas aquelas que mais interessavam. E a partir disso, a participação popular ela começa a aumentar. Mas veja bem, mesmo assim, mesmo com essas mudanças, apenas os mais ricos podiam ser eleitos governantes. As pessoas podiam discutir, podiam levar as ideias, quer dizer, participar aí, colocando os seus anseios e as necessidades, mas eles não podiam ser eleitos governantes, né? Então, com isso tudo, nós temos que ideias vão surgindo, anseios vão sendo discutidos e levados para serem atendidos, né? E modificados, permitindo a maior participação da população. Então, com isso, nós temos que um outro aristocrata, uma outra pessoa que tinha decisão no governo, né? Porque assim foi a partir desses governantes que foram dando voz e vez às pessoas comuns, que foi eliminando essa divisão da sociedade, né? Que foi fazendo com que essa sociedade não fosse mais baseada na riqueza, somente naquele que tinha mais dinheiro ou não, mas que estabelecia-se uma igualdade entre todos os cidadãos perante a lei. Então, isso fez com que essa mudança seguinte, fez com que as pessoas se tornassem iguais perante as leis, ou seja, a lei ela abarcava a todos, não importando a sua condição social ou econômica, e isso então deu origem à democracia em Atenas. Então, Atenas foi a cidade-estado onde essa forma de governo, em que a população ela tinha uma igualdade perante as leis, não importando se era rico ou pobre, né? Quem ele era, no sentido econômico ou social daquela cidade, mas ele tinha os mesmos direitos, ele tinha a mesma voz, ele podia reclamar, ele podia dar sugestão, opinião e ser ouvido. Então, aí surgiu a democracia e nós chamamos Atenas, né, o berço da democracia. A gente fala Grécia é o berço da democracia, mas aí a gente volta especificamente para Atenas. Foi a partir de Atenas que a Grécia foi se tornando uma nação democrática. E isso foi se estendendo, né, para o resto, porque as pessoas foram observando, foram verificando esta forma de governo, esse sistema, com a participação geral, e aí todos ansiavam por essa condição também, e isso foi se espalhando pela Europa. Então, a palavra grega democracia era da origem grega, que quer dizer poder, né? Demo e cracia. Então, nós temos que demo é povo e cracia vem de kratos, que quer dizer poder. Então, poder do povo. Essa democracia é, portanto, um regime político em que todos os cidadãos eles têm direito de participar, discutir, decidir questões que dizem respeito à vida da sociedade. Então, em grupos, de acordo com cada local, com cada problema, com cada anseio,
as pessoas podem se reunir e podem fazer as colocações, né? Daquilo que se deseja na sua cidade, no seu estado ou no seu país, participando diretamente. E nós participamos falando, participamos votando. Quando a gente elege os nossos representantes, a gente está fazendo com que aquele que nos represente dê voz aos nossos anseios, aquilo que desejamos, aquilo que necessitamos. E assim, nós fomos percebendo que na democracia ateniense, os homens, os cidadãos, eles não eram considerados apenas os maiores de 18 anos, né? Então, aí começa, uma democracia ainda que ela é restrita, ela ainda não é ampla como a gente tem hoje, né, colocado. Ela tinha ali um estabelecimento de idade, de situação de ser filho de atenienses, as mulheres, os estrangeiros, os escravos não tinham direito à cidadania, ou seja, a se expressar, a participar das discussões que se referiam à vida da polis, da cidade. E assim, gente, nós temos que isso foi construído paulatinamente, ou seja, aos poucos, com a visão, com a clareza de que as coisas não deveriam e não podiam ficar naquela forma onde um pequeno grupo comandava, decidia e mantinha o poder, e que os outros não tinham voz, né? Não podiam reclamar, não podiam requerer, não podiam buscar mudanças e melhorias, né? Mas com o tempo, a gente verifica que isto foi se mudando para o bem, né? Foi se evoluindo e nós estamos até hoje, onde qualquer um pode se manifestar o seu pensamento, fazer as suas escolhas e reivindicar aquilo que é de direito. Ainda continuamos com uma situação onde isso fica distante, pode-se, mas de um certo modo isso é dificultado, mas a lei ela ampara e torna todos iguais, né? E aí nós temos os mesmos direitos. Então, este é um conteúdo de muita importância que nós devemos estudar com muito carinho e tomar posse, ter o conhecimento, tomar posse deste aprendizado e trazer para a nossa vida a origem daquilo que hoje nós somos capazes de compreender, de praticar e de reivindicar, que é a democracia, o direito de todos, o governo que é realizado através da escolha do povo e que ele deve ser exercido em benefício desse povo. Ok, crianças? Quero pedir que vocês estudem com muito carinho este conteúdo, porque ele serve de base para a nossa formação política, intelectual, moral e também econômica, onde todos nós temos o direito de lutar por melhorias até econômicas na vida, que é um direito de cada um, certinho? Então, por favor, e se precisarem, pesquisem, aprofundem, porque é um assunto que vale a pena. Um beijo, bom estudo!